Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, dando continuidade ao nosso estudo das lições da Escola Bíblica Dominical, nós vamos continuar hoje estudando a lição de número 12, que tem como título o modelo de missões da Igreja de Antioquia. E o textuário está dizendo assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E a verdade prática está dizendo que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então, vocês veem que já no textuário e na verdade prática, nós temos alguns pré-requisitos aqui, ou requisitos, melhor dizendo, né? Não pré, mas requisitos. Jejuando, olha o que está dizendo. Jejuando, servindo eles ao Senhor e jejuando. E, obviamente, orando. Eles, então, separaram Barnabé e a Saulo para a missão. E a verdade prática vem confirmar que, muito provavelmente, quando você se propõe a jejuar, orar e a servir ao Senhor, o Espírito Santo terá o maior prazer de concordar com os seus projetos e dar a você o resultado que você espera, que você almejava, então. Então é interessante a gente já começar mais uma vez a lição falando sobre esses pontos aqui. Eu falei na outra parte sobre a questão do sucesso, o que é o sucesso, né? O que pode ser sucesso, e às vezes as pessoas confundem, né, o que realmente é sucesso. Mas a gente já falou nisso num outro vídeo. Se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você gosta de estudo da Palavra de Deus, o estudo das lições bíblicas da CPAD, nós fazemos aqui vídeos toda semana de uma maneira simples, bem direta, para que todo mundo entenda, sem aquela coisa muito formal. A gente é mais um bate-papo mesmo, e eu acredito que assim a gente também tem mais facilidade de aprender. Algumas pessoas, né? Algumas gostam mais daquela formalidade, enfim, isso aí é normal. Mas vamos lá então para a parte número 2, que tem como título Uma Igreja Missionária em Ação. O subtópico aqui, ela está dividida em 3 subtópicos, e aí a gente vai falar sobre cada um deles, pontuando exatamente algumas coisas aqui que, no meu ponto de vista, eu entendi ser importante. E quero lembrar que nós procuramos aqui sempre trazer algum comentário para a gente se utilizar na prática. Estudamos a lição, mas é importante que a gente coloque na prática. Traga isso para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, da igreja como um todo, tá? Então é importante a gente lembrar isso aqui. Diz aqui, ó: havia alguns profetas e doutores, está lá em Atos 13. É o que o comentarista colocou. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação. É onde ele fala que haviam ali profetas e doutores. Iniciou-se com leigos, tá? Mas eram gente que era certamente aplicada ao serviço da causa de Cristo. Não tinham ali os apóstolos, mas tinha gente que conheceu a causa, começou a defender, se empenhar e servir de bom grado para que eles começassem obviamente, se inteirar mais ainda a respeito da causa do Senhor, da causa de Cristo, enfim. E aí, diz aqui, ó: eles exerciam o dom de... isso aqui está falando dos profetas, né? Eu não vou entrar nesse adendo aqui, não. Não vou entrar nessa parte aqui, não. Falando sobre... Ele dá uma definição aqui sobre profetas e doutores. Eu vou pegar mais a parte dos doutores aqui. Doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Então, os doutores eram pessoas que, primeiramente, se empenhavam em estudar a palavra de Deus. Na igreja ou nas igrejas,
é necessário que existam pessoas que se dediquem a fundo ao estudo da palavra de Deus, para que eles ensinem com autoridade e sabedoria do alto, e não se deixem levar por o que Paulo diz, ventos de doutrina, e não sejam dominados segundo os rudimentos do mundo, costumes de homens e não segundo Cristo. É importante a gente ressaltar isso aqui. Então, lá na igreja de Antioquia, que era uma igreja missionária, tinha isso lá. E uma outra coisa interessante para a gente terminar o ponto 1. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque nós estamos vendo nos dias atuais igrejas grandes ou pequenas inundadas de homens que são cheios de si, que eles acham que eles são os donos da verdade. E que homens são esses, os quais eu estou me referindo? Claro, a liderança. Existem líderes que, primeiro, eles não gostam de ser contrariados. Eles acham que o que eles falam é o certo e pronto e acabou. Ou o que eles falam tem que ser feito e pronto e acabou. Quando eles se deparam com algum contraponto, alguém que tem alguma opinião diferente, eles querem agir muitas das vezes de maneira nada apropriada para o serviço na igreja, tá? Então, infelizmente a gente precisa falar isso, porque são homens o quê? Orgulhosos e cheios de si, cheios de sabedoria meramente humana. Tomam uma decisão e quando você vai perguntar, mas por que está tomando? Ah, porque eu quero. Meu líder, tomar uma decisão e chegar para o seu liderado e falar assim, ó, eu estou tomando essa decisão porque eu quero. E vai ser assim. Isso não é sabedoria que vem do alto. Não é. Onde está aí a oração e o jejum para tomar uma decisão? Não. Toma-se a decisão pelo instinto. Infelizmente, ainda hoje acontece isso. Ponto 2. Uma liderança servidora. O que diz aqui? A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. E aí ele coloca aqui alguns exemplos. Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro, africano, Lúcio Cirineu, africano, Manaém, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas na Ásia Menor e da Europa. Nesse comentário aqui, o que eu aprendo é o seguinte, que o comentarista, no meu ponto de vista, ele está trazendo para nós, ele está exemplificando aqui, que lá na igreja de Antioquia tinha uma liderança servidora e era uma liderança que tinham suas diferenças, né? Pessoais, vamos colocar assim. Então ele coloca aqui principalmente sobre algumas características, como também sobre etnia. Negro, aí o outro é um consolador, misericordioso e tal, mas tinha lá um fariseu também. Então na igreja é importante a gente entender, nós teremos sempre diferentes tipos de pessoas que, se elas estiverem em unidade num só propósito, que é alcançar as almas para Cristo, a tendência é que o Senhor coopere com aquela igreja, apesar das diferenças, uma opinião ou outra. Só que as opiniões em determinadas situações, elas podem até acontecer alguma divergência. Porém, essa divergência não pode contrariar o que a Bíblia ensina como doutrina. Então esse é um ponto. Agora, em questão de uma opinião ou outra, uma situação ou outra, não concordo com isso, não quero participar e tal. As pessoas precisam ter a consciência de que numa igreja tem-se essa liberdade. Não no meu ponto de vista, lícito você obrigar alguém a fazer alguma coisa. Não, você tem que fazer porque você é obrigado. Você tem que fazer porque eu estou mandando. Você tem que fazer porque o líder está mandando, porque o pastor está mandando. Então,
infelizmente, vou colocar aqui, diante dessa questão de diferenças nas igrejas, algumas pessoas, quando elas não concordam com uma ou outra situação que vem da liderança da igreja, não é que aquela pessoa ela quer o mal da liderança da igreja, ela pura e simplesmente não está concordando com determinada definição. E por si só, ela tem a liberdade de escolher se ela vai participar ou não. Se numa igreja não tiver essa liberdade, é meio complicado, né? Porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm temperamentos diferentes, reagem de forma diferente em relação a determinadas situações. Às vezes você fala de um jeito com uma pessoa, ela leva aquilo de boa, tranquilo. Mas às vezes você fala do mesmo jeito com uma outra, já aquela outra, ela acha que ela está sendo maltratada, que foi ignorância e tal. Então as pessoas têm percepções diferentes. A gente precisa entender isso e procurar conciliar essas diferenças. Eu entendo aqui que uma liderança servidora, ela precisa entender isso. Nem tudo que um líder lá de departamento vai sugerir, nem tudo os liderados vão concordar. E nem por isso, irmãos, é importante dizer isso aqui, nem por isso aquele irmão que não concordou com determinada situação, ele é um rebelde. Porque, infelizmente, em algumas igrejas, são colocadas essas pessoas como, aquele ali é um rebelde, porque ele não concordou com determinada situação. Não, ele é um rebelde. E aí, eles usam a Bíblia, tá? Do meu ponto de vista, muitas das vezes de forma injusta, para dizer que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Parece até que aquela pessoa que não concordou com determinado ponto de vista, ela realmente está fazendo uma rebelião no meio da igreja. Então, não chega a esse ponto, meu irmão. Vamos entender essas diferenças e parar de ficar rotulando as pessoas, tá? E se aproveitando de estar com a palavra no altar da igreja e com o microfone e falar determinadas coisas que acabam fazendo com que a reputação daquela pessoa seja manchada, como alguém que está fazendo uma rebelião na igreja. Lá é um rebelde. E provavelmente muita gente começa a se afastar dessas pessoas. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Já passei por isso em muitas ocasiões, já passei por isso. Porque sempre fui uma pessoa que procurei estudar, se empenhar e ter a minha opinião. E não ter medo de dar a minha opinião. É só isso. Então, comunhão, adoração, oração e serviço na diversidade de pessoas. As pessoas vão fazer trabalhos diferentes, mas lembrando sempre que o intuito se o intuito é com que a obra de Deus cresça, vamos dar as mãos e entender as diferenças. Ponto 3 aqui para a gente terminar. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que, antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas e mestres e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito. Por quê? Porque, sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Sensibilidade espiritual. O comentarista levantou essa bola aqui e agora a gente traz para o nosso campo prático. Quando nós vivemos uma vida de oração, jejum e estudo da palavra, nós começamos a ter, obviamente, mais sensibilidade espiritual. Mas o que seria essa sensibilidade espiritual? Você ou qualquer um que trace esse projeto de vida, oração, jejum e estudo da palavra contínuo, todos os dias,
A sensibilidade espiritual vai dar a você, é o que nós podemos dizer, que você vai estar mais atenta a tudo que está ao seu redor. Você vai ter uma percepção diferente em relação às armadilhas que Satanás pode implantar ou tentar lançar uma seta para trazer uma divisão com você no meio da igreja. Sensibilidade espiritual vai dar a você a percepção de que por esse caminho eu não devo ir, eu devo ir por aqui. Então, quanto mais nós tivermos essa aproximação de oração, jejum, estudo da palavra, mais ou maior sensibilidade espiritual nós podemos então ter diante da obra e diante de tudo que está acontecendo. Então, é necessário, principalmente, com que líderes, porque aqui está falando da liderança servidora, lá na igreja de Antioquia. E o tema da lição é o modelo de missões lá da igreja. Então, missões, e aí eles estão falando aqui sobre o serviço, sobre a liderança servidora, tá? É o quê? É o líder, ele está... O que é a liderança servidora? É o líder, ele está mais preocupado em servir aos outros do que ele ser servido, tá? Então, hoje nós vivemos um momento na igreja no Brasil em que muitos líderes que estão se levantando aí, que fazem até sucesso, que arrastam multidões. Nós vemos que esses camaradas, eles têm, eles parecem, que eu vou usar uma palavra bem simples, eles parecem que têm o rei na barriga, sabe? Que são os donos da verdade, os donos da lei, e pronto, acabou. E o que eles falam, eles acham que eles têm a coisa de falar de um outro líder e tal, que não sei o quê. A gente já viu muito isso, eu prefiro nem entrar nesses comentários aqui. Mas é uma realidade. Então toda liderança, sejam ela liderança da igreja, obreiros, como também lideranças de departamentos da igreja, precisam pensar nessa questão de ser uma liderança servidora, de ser uma liderança que entende que, apesar de todas as diferenças dos seus liderados, você precisa ter uma percepção ou uma sensibilidade espiritual, que isso nós conquistamos através da oração e jejum, para que você entenda que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que não está concordando muito com o que você está querendo implantar ou está querendo colocar, é bom que, se é um grupo, a maioria coloca em votação. Se a maioria concordou, sem, é claro, nenhuma imposição, obviamente, ótimo, a maioria concordou. Aquele irmão que não concordou, ele vai perceber que, todo mundo, a maioria concordou, então nós vamos pela maioria. É democrático aqui, não é igual no Brasil, que nós estamos vivendo dias terríveis. E para a gente terminar, eu quero aproveitar até para convocar você, meu irmão. O pastor Silas Malafaia, durante essa semana, tá? A partir do dia 11 de dezembro, ele convocou a igreja, quem puder, não só a igreja dele, mas quem também não é da igreja dele. Convocou a igreja para, se possível, fazer um jejum de meia-noite até o meio-dia do outro dia. Para quê? Para que Deus venha intervir no Brasil. O Brasil caminha para uma situação complicada. Então, nós podemos fazer o seguinte, ou cruzamos os braços e, vamos orar, né? Tem gente que, vamos orar, Deus está no controle. Meu irmão, nós vamos orar, Deus está no controle de tudo. Mas em muitos casos na Bíblia, o povo se voltou em oração e jejum e se dedicou a pedir a Deus uma intervenção. E Deus assim atendeu. Então, se você puder, faça esse esforço aí. Se não, tudo bem, continue orando, Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou da lição e, se você puder, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas também. E ainda, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, meu irmão. Não custa nada, é de graça. Se inscreve aqui que você vai estar ajudando muito a todos nós. Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.